Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nessa videoaula vamos fazer ensaios com circuitos grampeadores. Vamos abordar 4 tópicos: analisar circuito grampeador básico e o polarizado, e esse tópico é o mais importante, que é a constante de tempo RC, e vamos ver o porquê. E vamos analisar também as tensões de entrada e saída de um circuito grampeador. Então, nestas tensões de saída, vamos fazer uma comparação com as tensões que são aplicadas na entrada. Aqui estão dois circuitos grampeadores não polarizados. A diferença entre esses dois circuitos está no posicionamento dos diodos. Qual é a função de um circuito grampeador? Bom, vamos lá. Eu vou abrir o osciloscópio dos dois circuitos. A função dele é justamente grampear a tensão de entrada a um nível acima de zero, que seria o referencial, eixo X, ou abaixo de zero. Então, observe aqui as diferenças das formas de ondas em função do posicionamento dos diodos. O que ocorre é que essa tensão da saída, em azul, está distorcida. Por quê? Essa constante de tempo não é suficiente. Funcionamento básico. Diodo polarizado, capacitor carrega-se. Carrega-se praticamente e imediatamente, porque essa resistência é muito baixa. Diodo despolarizado, no semiciclo seguinte, o capacitor descarrega-se através do resistor. Produto capacitor-resistor forma uma constante de tempo. O período de uma frequência de 60 Hz é da ordem de 16,7 milissegundos. Vamos calcular o período dessa constante de tempo, ou seja, vamos calcular o tempo entre esse produto aqui, capacitor e resistor. Chamando a calculadora, então eu tenho 1 expoente 6, então 1 vezes 10 a menos 6, multiplicado por 1 expoente 3. Então, 1 expoente 3. 1 vezes 10 a terceira. Me dá um tempo, um período de 0,01 segundos. Multiplicando por 1000, eu tenho aqui 1 milissegundo. Então, observa-se que é extremamente baixo. Eu preciso, então, aumentar o valor desse período, ou seja, o valor dessa constante de tempo. Vamos, então, entender melhor. Constante de tempo, produto capacitor-resistor. Para que haja uma carga total ou descarga total do capacitor em relação ao resistor, eu preciso de 5 constantes de tempo. O que se faz na prática é o seguinte: adota-se 10 constantes de tempo para um semiciclo, que aqui é o período sobre 2. Então, neste caso, essa frequência tem um período de 16,67 milissegundos. Então, eu vou adotar uma constante de tempo, ou seja, um período total para carga e descarga do capacitor igual a 10 vezes o período de meio ciclo, o que me dá 83,3 milissegundos. Conclui-se, então, que para que não haja deformação da forma de onda, isso vale para os dois circuitos, eu tenho que aplicar uma constante de tempo da ordem de 10 vezes ou mais o período de um semiciclo. Então, temos aqui um cálculo para exemplificar. Vou levar em consideração este capacitor, mas esse resistor aqui eu vou alterar. Eu poderia fazer o contrário: ter um valor de resistor fixo e calcular o valor do capacitor. Tanto faz.
Como é produto, então qualquer um deles que eu altero também a constante de tempo. Vamos lá. Este capacitor de 1 microfarads, calcular o valor de R para uma frequência de 60 Hz. Se eu tivesse aqui, por exemplo, frequências diferentes, é evidente que os períodos também seriam diferentes. Então, aqui no caso, esse exemplo, o período de um semiciclo é 8,33 milissegundos. Eu vou adotar, então, 10 vezes esse período aqui, que me dá um tempo de 83,3 milissegundos. Eu vou partir da fórmula e aplicá-la. Me dá esse cálculo aqui. Resistor de 83,33K. 91K ou 100K, que são valores comerciais. Eu vou colocar aqui 100K. Vamos simular e vamos ver a diferença. Vou dar um OK e agora vamos fazer a simulação. Olha aqui a diferença. Está aqui. Tensão grampeada abaixo do nível de referência zero, ou seja, o do eixo X. E aqui vai acontecer a mesma coisa, só que vai funcionar de forma contrária. De forma contrária. Vamos observar aqui o seguinte, eu vou aumentar a sensibilidade do vertical. E observe aqui que está levemente, o pico aqui dessa senoide está levemente acima do eixo de zero. Significa que essa tensãozinha que existe aqui é barreira de potencial. Podemos então medir. Algo em torno de 504 milivolts. Muito bem, eu vou mostrar agora para vocês circuito grampeador polarizado. Temos aqui dois circuitos grampeadores. Observe que o detalhe aqui está no posicionamento da bateria. Então, como resultado, eu tenho estas formas de onda para este circuito e estas formas de onda para este circuito. Vamos lá. O que existe daqui até aqui em termos de tensão é a bateria mais a influência da barreira de potencial. Aqui é exatamente a mesma coisa. Vamos dar uma medida. Três vírgula 459 volts. Veja bem que tem a barreira de potencial influenciando. E aqui a mesma coisa, ó. Dois vírgula 490. Barreira de potencial também está influenciando. Vamos modificar aqui a posição dos diodos. É que eu vou mostrar agora na próxima tela. Aqui está, então. Mudei o posicionamento dos diodos e aqui a diferença entre esses dois circuitos, polarização das baterias. Vamos medir aqui. Dois mil quatrocentos e setenta e seis e vamos medir aqui.
3,475. Observe aqui valor negativo e aqui valor positivo, levando isso em consideração a influência, volto a repetir, da barreira de potencial. Muito bem. No caso dos circuitos grampeadores, eu não preciso trabalhar necessariamente com tensão senoidal. Eu vou mostrar um outro circuito em que eu aplico uma forma de onda quadrada. Aqui está, então, dois circuitos com forma de onda na entrada quadrada. Frequência de 100 Hz, forma de onda quadrada, amplitude de 10 volts de pico. Vamos observar um detalhe. Eu mantive aqui a mesma constante de tempo das simulações anteriores. Observe que existe um pequeno declive em relação à forma de onda quadrada, mais acentuadamente aqui embaixo. Como resolver isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar essa constante de tempo aqui 10 vezes. Ou eu coloco 1 megon aqui ou 10 microfarads aqui. Eu vou colocar 10 microfarads no capacitor. Substituir de 1 microfarad para 10 microfarads. Vamos dar um OK. E vocês vão observar que isso aqui vai ficar mais plano. Olha, observe aqui. O valor que existe entre o referencial zero e esse patamar aqui é a barreira de potencial. É só medir. Aliás, não é só a barreira de potencial, a barreira de potencial que está influenciando nessa tensão. Não é só a barreira de potencial, não. Está aqui, ó, 1,553 volts. E aqui é a mesma coisa. O processo é o mesmo. Se eu mexer aqui, fizer uma alteração aqui para 10 microfarads, cancelei. Acontece de apertar o botão errado aqui. Vamos simular. Olha, observe aqui que está mais plano. E aqui a mesma coisa. Eu vou medir a tensão da bateria com a influência da barreira de potencial. Chamar os dois cursores. Está aqui, ó. 1,555 volts. E aqui, um pouquinho, levemente acima de 2 volts, que é a barreira de potencial. Vamos agora dar uma exagerada. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um resistor de 1K. Vocês vão ver que distorção que nós vamos ter aqui na forma de onda na saída. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ligar a forma de onda na entrada aqui, ó, para a gente fazer uma comparação. Eu vou colocar aqui 1K. Está aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, aqui 1 microfarad, então essa distorção vai ser mais acentuada ainda. Aqui, ó. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até uma próxima videoaula. Bye!